Cumprimento a todos os telespectadores com a paz do Senhor Jesus. Obrigado, amados. Obrigado, queridos irmãos. Obrigado, pastores, pastoras, diáconos, presbíteros, de qualquer denominação que está nos assistindo. É para abençoar você também essa mensagem. É para abençoar todos os irmãos da igreja. É para abençoar todas as denominações. Católico, protestante, evangélico, todas as religiões. Todas as denominações. Para Deus abençoar. Nós vamos orar, vamos abençoar os espíritas e todas aquelas pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus, que entra no seu coração. Aqui nós estamos orando, Jesus disse, orai por todos. Né? Tem que orar por todos para que nosso sacrifício seja válido. Então aqui tem 1 João capítulo 2, versículo 18. Os anticristos, os falsos ensinadores, falsos profetas, já está por aí. Já está caminhando na nossa frente. Já está caminhando em nossa direção. Vamos abrir o olho. Todas as igrejas, todas as denominações. Vamos cuidar quem vai louvar em nossa igreja. Vamos louvar quem vai pregar em nossa igreja. Cuidado. Irmãos, o diabo está fazendo um estardalhaço na vida dos crentes. Porque nós não estamos vigiando mais. Nós queremos encher a igreja. Nós queremos avivamento. Mas depende se esse avivamento é de Deus. O diabo também pula, grita e sacode. O diabo também faz coisas que até Deus duvida. Então, nós vamos... Essa palavra, os anticristos, é 1 João capítulo 2 e versículo 18. Que diz assim: Filhinhos, é já a última hora. E como vis que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Já vem o anticristo. E muitos já estão se fazendo anticristo. Por onde conhecemos que já é a última hora. Jesus está voltando. A última hora, porque Jesus está voltando. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Preste bem atenção. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Nós temos que entender. Irmãos telespectadores, ouça bem esta palavra e guarda no seu coração. É o final dos tempos. Jesus está voltando, irmãos. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Você está vendo, irmão? Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo, sabeis tudo. Saiba discernir esta palavra. Essa é muito importante para todas as igrejas no dia de hoje. Não estou pregando só para aqueles que não conhecem, só para aqueles que não sabem, mas para nós que conhecemos também. É um alerta. Vocês que já conhecem a palavra de Deus, que são crentes, mas, irmão, abra o olho. Cuidado com os falsos crentes, falsos profetas que vão na tua casa e fazer a tua cabeça. Cuidado, entregar panfleto, entregar para convite, toma cuidado quem vai na tua casa. Veja a vida desse profeta. Veja se esse profeta é de Deus. Vejam bem a vida dele. Veja o que ele fez até aqui. Veja o que ele está fazendo. Vejam a vida dele pessoal. Vejam a vida dele. Então, tome cuidado. Abra o olho. Porque Jesus está voltando. Aqui é um aviso. Amém? Hoje estamos falando um pouquinho sobre o anticristo, falsos profetas, falsos ensinadores. Estavam no meio de nós, saíram do meio de nós, porque não pertence a nós. E aqui, filhinhos, é já a última hora. Jesus está prestes a voltar. Jesus está prestes a buscar o seu povo, a sua igreja. Mas aquela igreja imaculada, aquela igreja pura, santificada, aquela igreja que esteja de corpo e alma virado para Jesus. E como viste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo. Não era. Estamos no nosso meio. Não era. Era Cristo, era filho de Deus, era filhinhos de Deus. Só que estava no nosso meio, começaram a se corromper. Se lembra de Lucifer? Da onde é que ele veio?
Ele estava onde? No meio dos anjos. No meio dos anjos de Deus. Mas entrou orgulho no seu coração, queria ser mais do que Deus, queria ser mais do que os outros. Ele era chefe dos anjos. Lucifer é um anjo de luz. Ele era anjo de luz. Anjo de luz. Anjo iluminado. Mas olha só o que aconteceu com ele. Também agora muito se tem feito o anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Nós já entendemos que tudo isso está acontecendo, porque é os últimos tempos, é o final dos tempos. Saíram de nós, eram abençoados, estavam conosco, pregavam, louvavam, cantavam, gravaram CD, gravaram DVD. Saiu de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isso é para que se manifestasse que nem são todos de nós. É para nós crer que nem todos que estão ali no nosso meio, nem todos que estão ali louvando com nós, não vão permanecer por muito tempo. Tem aqueles que vão, são fiel, ficam até Jesus voltar. Estão lá hoje, eu tenho lá gente que está com 10 anos comigo, mas isso é pouco, é muito raro. Geralmente, eles ficam 2, 3 anos e já começam a extrapolar. Aí eles fazem 4, 5 anos e já começa a querer mandar dentro da igreja. Já quer mudar o tipo de trabalho do pastor. Não quer mais obedecer ao pastor. Bom, se o pastor não quiser assim, eu estou saindo. Se o pastor não quiser aceitar a minha opinião, então eu vou embora. Aí ele sai, abre uma igreja do estilo dele, do modelo dele. Aí ele vai lá e leva mais alguns que estão no meio de nós. Tá vendo? Aí aqueles que vai com eles são rebeldes também. Saiu de nós porque também não pertencia a nós. O que é de Deus está ali. Deus habita ali na nossa igreja. Deus habita em todas as igrejas. Aquela que Deus abriu a porta. Cuidado, irmãos. Antigamente só Deus abria a porta. Agora o diabo também está abrindo porta. O diabo está abrindo porta. Pastor, o quê? O diabo está abrindo igreja? Oh, em São Paulo tem um monte. Em São Paulo tem uma igreja do diabo lá, ela é em forma de caixão. Se você pegar na internet, você vai ver. O diabo agora está abrindo igreja. Antigamente só Deus que abria a igreja. Só Deus que abria a porta. Agora o diabo também está abrindo. Veja, liga lá. Você vê a sua internet lá e você vê lá em São Paulo, lá já tem igreja do diabo. Já tem igreja de lésbica, tem igreja de homossexual, tem igreja de tudo agora. Então você não vai ver que um pai de santo abriu uma igreja, é de Deus. Aquela porta de Deus. Não é não. Agora não é mais. Abra o olho que agora as coisas mudaram. As coisas agora estão andando diferente. Cuidado, vigia. E vós tendes, aí diz aqui, saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que todos não são de nós. Para nós ficar alerta. E vós tendes a unção do santo, sabeis discernir. Não vos escrevi porque não soubesse a verdade, mas porque a sabeis, porque nenhuma mentira vem da verdade. Olha só, irmão, tá vendo? Eu não estou aqui querendo ensinar você. Você também sabe, tanto quanto eu, mais do que eu ainda. Mas estamos aqui para alertar, como disse o apóstolo o apóstolo João. Então, como João falou, não vou escrever porque não soubesses da verdade. Você sabe a verdade. Você está lá na igreja, você se converteu, você é pastor, você é presbítero, você é membro, está anjo, você conhece a verdade. E por que você erra então? Para que você sai da presença de Deus? Para isso que nós temos que alertar, porque vai se manifestar muito no meio de nós ainda. Isso aí é só o começo do fim. Isso aí ainda é o começo, tá? Ainda vai vir o meio e vai vir o fim. Então diz assim, porque nenhuma mentira vem da verdade. Não, verdade é verdade e mentira é mentira. Hoje houve uma inversão de valores. Agora a mentira é verdade e a verdade virou mentira. Quando eu quero fazer um negócio, eu minto, engano. É verdade. Aí quando é a verdade, ninguém acredita mais. A mentira está prevalecendo. A mentira está ganhando espaço, que é o diabo. O diabo é o pai da mentira. E os mentirosos são filhos do diabo. Então, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus Cristo. E o anticristo, esse mesmo que nega o pai e o filho. Qualquer que nega o filho também não tem o pai. Aquele que confessa o filho também tem o pai. Então, se você tem o pai
no seu coração, se você tem Jesus Cristo no seu coração, cuidado, irmão. Qualquer que nega Jesus, o Filho, também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Se eu creio em Deus, se eu creio em Jesus Cristo, se eu creio na Igreja de Deus, então, irmãos, eu não vou pecar, porque eu sei que é pecado. Eu sei o que é mentir. Nenhuma mentira vem da verdade. A mentira vem do diabo. A verdade vem de Deus. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o diabo disse, eu vim para matar, vim para roubar e destruir. Olha só a diferença de Jesus para o diabo. E não tem outro caminho. Não existe uma trilha, não existe uma picada. Não, só existem dois caminhos, o bem e o mal. Você pode escolher qual desse caminho você quer. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Capriche. Trabalhe para que o Espírito Santo de Deus habite em vós. Que não saia da presença de Deus. Que você possa pregar o Evangelho de Deus com todo o carinho, com todo o amor. Que não venha falar de denominação. Esqueça, vamos orar por todos. Jesus disse que devemos orar por todos. Eu oro por todas as religiões, todas as denominações. Lá dentro da igreja, eu prego aquilo que está escrito aqui, como estou falando aqui também. Mesma coisa. Eu era um homem perdido, eu era um homem que não tinha Deus, eu era um homem que não acreditava em nada. E por que eu estou aqui hoje? Porque eu me arrependi dos meus pecados, porque o Espírito Santo de Deus veio até mim. Foi Jesus que me resgatou. Eu não resgatei Jesus, Jesus que me trouxe, Jesus que me escolheu, foi Jesus que me trouxe para esse caminho. Se fosse depender de mim, estava fora, estava lá bebendo, fumando, jogando, fazendo tudo que não presta, tudo que não agrada a Deus. Mas se eu estou aqui, nesse trabalho hoje, é porque é por Deus, né? E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Ainda nos chamou, nos escolheu, chamou e disse aqui, ó, é isso que eu quero para todos aqueles que acreditam em mim, a vida eterna, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Um alerta, cuidado, irmão. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Você está dentro da verdade, está dentro da palavra de Deus, você está dentro da igreja, você está pregando. Mas continua os mentirosos te enganando. Vão na tua casa com palavras que distorcem todo o evangelho. E vem dizer, falar mal desse, falar mal daquele, querendo te enganar. E a unção que vós recebesse dele, fica em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine. Viu, irmão? Não tem mais necessidade, não. Estou decidido, eu tenho o Espírito Santo, Jesus me chamou, me escolheu para fazer a obra e para ser crente, para ajudar a Deus. Ninguém faz a minha cabeça, não. Eu já estou decidido, eu vou seguir a Jesus. Ninguém vai me enganar mais, não. Eu já aprendi a verdade. Eu estou no caminho da verdade. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou. Assim, nele permaneceis. Quer permanecer em Cristo? Quer permanecer cheio do Espírito Santo? Então, cuide, vigia, tá? Para que ninguém venha tirar a tua bênção, ninguém venha tirar a tua paz, o teu sossego, e onde você está congregando. Deus te colocou ali, é você ali com Deus. né? E agora, filhinhos, permanecer nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus, é nascido dele, é nascido de Jesus, porque Deus é amor. E aqui no capítulo 3, de 1 João, capítulo 3, diz assim, ó: vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus, não conhece a Ele. Você está vendo? Por que nós somos perseguidos? Somos perseguidos porque nós servimos um Deus. Nós somos perseguidos para sair daquela igreja, daquele lugar, porque nós servimos um Deus. E o diabo está preocupado com isso. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, semelhante a Cristo.
porque assim como é, nós vamos ver Jesus. Qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Você está vendo, irmão? Quer andar com Jesus? Quer ser purificado? Quer ser um vaso de honra? Então ande com Jesus. Então se purifica. Então, seja um vaso de honra. Anda sempre com o seu vaso cheio de unção. Qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. O que é iniquidade? Tudo aquilo que você não faz que não é correto. Iniquidade é aquilo que não é correto. Aquilo que é perverso. Tá? Então, você comete iniquidade. Se você comete iniquidade, você está fazendo algo errado. Você está cometendo caso incorreto, que não agrada ao nosso Deus. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar nossos pecados. Porque em Jesus não há pecado. Tá? O diabo que tem pecado. Porque se você está bem numa igreja, você está bem num lugar, você está bem ali com todo mundo, por que você vai sair dali? Porque o falso profeta foi na tua casa, foi na tua empresa falar contigo. Falso profeta, que estava no nosso meio, saiu. Por quê? Porque não era de nós. Mas isso acontece para que se manifeste a glória de Deus, para não se abrir o olho, tá? Você pode ver que esse tipo de profeta, ele não vai dar em nada. Esse tipo de profeta, se não é da vontade de Deus, ele não vai a lugar nenhum. Vai botar tudo quebrado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Se eu conheço Jesus, por que eu vou cometer pecado? Se eu sei que a mentira é pecado, por que eu vou? Se eu minto, é porque eu não conheço Deus. Se eu engano alguém, é porque eu não conheço Jesus. Está aqui. Olha só. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Jesus Cristo é justo. Quem comete pecado é do diabo. Capítulo 3, versículo 8 de 1 João. Tá? 1 João, capítulo 3, versículo 18. Quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Está vendo, irmão? Você está dentro de uma igreja, você quer levar um monte de gente para fora. Essa obra de Deus, irmão. Você tem que pescar lá fora, não em aquário. Você tem que ganhar almas que ainda não conhecem Jesus. Você tem que buscar almas, aquele que ainda não conheceu a verdade. Não aquele que já conhece. Aquele está no rebanho. Quem tira a ovelha de outro rebanho é ladrão. Quem rouba um gado de um pasto de outro é ladrão. Viu? E os ladrões não herdarão o reino de Deus. Está cometendo pecado. Eu não posso dentro da casa do rebanho do vizinho lá e roubar uma ovelha. Eu sou ladrão. Tá? Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Quem é de Deus não peca. Quem é de Deus não fala mal do seu irmão. Se fala mal do teu irmão, porque é do diabo. É bíblico. Aí diz aqui no versículo 10, para nós encerrar. Diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Você está vendo, irmão? Nem eu estou falando. Está aqui em 1 João capítulo 3, versículo 10. Nisso tudo que eu falei aqui agora. Como se manifesta os filhos de Deus e os filhos do diabo? Os filhos de Deus são aquele que vai evangelizar, aquele que abençoa os irmãos, oram pelos outros, passa por irmão daquela igreja, cumprimenta a paz do Senhor. Agora, os filhos do diabo são aqueles que vão onde? Em suas casas, vão no seu cercado, vão roubar, né? Quem rouba mesmo de outra igreja é ladrão. Quem rouba ovelha do pasto alheio é ladrão. Então aqui no 10 diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Se alguém faz isso contra mim, contra você, para fazer pirraça, cometer raiva, ira, não é de Deus, é do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Toma cuidado, irmão, porque Deus que é o melhor para nós. Deus nos escolheu. Porque essa é a mensagem que eu viste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Você está vendo só?
Por que que o Caim matou seu irmão de sangue? Porque era do maligno. Aqui diz, por isso eu manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, quer dizer, já está em nosso meio. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não, não é? Mas não está salvo. Como é que diz que está salvo? Não. Se você quer ser filho de Deus, continua na justiça. Continua orando pelos outros. Continua fazendo a vontade de Deus. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão era justa. Irmão, nunca se metam em coisas que é do seu irmão. Nunca cometa injustiça. Nunca cometa injustiça. Sempre faça o melhor. Ajude. Então diz aqui, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Que não ama a seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão, é homicida. O que é homicida, irmão? Assassino. Qualquer que aborrece muito seu irmão, é homicida, é assassino. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Viu? Quem aborrece a mim é um suicida, é um homicida, é um assassino. Quem aborrece seu irmão é um assassino. Quem provoca a ira do seu irmão é um assassino. E assassino não terá vida eterna. Medita nestas palavras, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Medita, querido. Medita. Você vê, se o que eu estou falando aqui tenho razão. Se o que eu estou falando aqui assim não é para abrir o olho de você. Então, no versículo 18 diz assim, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a Deus por mais este momento sagrado, que eu tenho certeza que essa palavra entrou no seu coração. Jerusalém, Jerusalém.